Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Como você já sabe, a gente está abrindo espaço para falar da eleição de defensores públicos do estado do Piauí. Aliás, uma eleição para o defensor público geral da Defensoria do Piauí, e a gente já entrevistou alguns candidatos, são 5 ao todo. Nós já entrevistamos aqui o doutor Robert Rio Júnior, que já foi para o ar. Nós já conversamos também com o doutor Jeicon Leal, com a doutora Carla Iasca, e agora a gente vai entrevistar a doutora Ildete Evangelista. A doutora Ildete já é conhecida do Piauí, não só porque já atuou como a defensora pública geral, mas também pela sua trajetória como delegada da Polícia Civil, como delegada geral da Secretaria de Segurança, enfim. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Grata satisfação reencontrá-lo novamente, esse grande jornalista de outras atividades, de outros momentos. De outros momentos. Agradecer a oportunidade que o Businesscast está nos dando, conhecendo os candidatos, conhecendo o trabalho da Defensoria e as nossas propostas. Nós agradecemos a oportunidade. Bom, eu já fiz uma prévia apresentação da senhora, mas como a gente está fazendo essa pergunta para todos os candidatos, eu queria que a senhora também se apresentasse. Quem é Ildete Evangelista por Ildete Evangelista? Ildete Evangelista é uma defensora pública do estado do Piauí há 17 anos. Ingressei em maio de 2008. É uma mulher movida por desafios e compromissos. Já tive a honra de ser gestora da instituição por 2 mandatos. Já tive a honra de ser chefe da Polícia Civil do estado do Piauí também. Até hoje, a única mulher a chefiar a Polícia Civil. É uma mulher que se considera uma defensora pública vocacionada, que quer ser instrumento de transformação social, de acesso à justiça, que quer ver a instituição da Defensoria Pública crescer, se expandir de uma forma unida, de uma forma fortalecida, em que essa instituição possa realmente cumprir a sua missão constitucional. Vamos falar mais um pouquinho da cidadã Ildete. A senhora se formou em Direito muito jovem, né? 21 anos? Tinha 20 anos, 20 na realidade, anos, né? É porque formei em setembro e faria 21 em outubro, né? Sou casada há 25 anos com Jânio César, tenho 2 filhos, Jânio filho formado em Direito e a Juliana ainda no ensino médio. E concurseira? Concurseira, já saí da faculdade. Qual foi o primeiro mesmo? O primeiro foi para analista do TRT da 21ª região, que ficava em Natal. Rio Grande do Norte. Aí, em Rio Grande do Norte, tive que me graduar antes na reitoria, tomei posse, fiquei 1 mês lá e voltei para cá para advogar. Diziam que era por causa do meu marido, que na época era o meu namorado. Voltou para advogar, um concurso federal, e como é que você pode isso? Mas, assim, era a vontade de estar aqui, e tive depois a oportunidade de passar em outros concursos no meu estado. E isso faz diferença. Eu quero saber disso, quais foram os outros. Eu só sei de delegado e de defensor. Bom, eu fui advogada júnior dos Correios aqui, né? Sempre nessa área. Eu comecei advogando para sindicato da construção civil. E depois, no de polícia, fiquei por 8 anos, né? O meu pai também foi policial e já ingressava na carreira com pessoas que teriam me visto crescer na polícia e na defensoria, onde eu me encontrei. Fui estagiária dessa casa, eu saí de estagiária a defensora geral por 2 mandatos. Pois é, chegou lá já causando, né? Porque já tinha sido gestora, né? Como delegada geral. Então, muitos já me conheciam, já conheciam o meu perfil, já conheciam essa minha coragem e disposição de fazer a diferença onde eu chego. E é assim que me disponho, é assim que me lanço. Eu estava fazendo exatamente há 10 anos. A primeira vez que eu me candidatei a ser gestora da Defensoria foi em 2015. E hoje me vejo novamente nessa posição e como uma candidata de oposição. Agora eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa experiência de gestora lá na Defensoria Pública, né? E por 2 mandatos, né? A senhora se elegeu, depois se reelegeu. A senhora foi a primeira da lista nos 2 momentos. Então eu quero que a senhora fale dessa experiência. O que marcou a sua gestão? Isso, nós fomos a candidata mais votada
nas duas gestões. E isso nos legitimava para toda a transformação, e principalmente por um anseio que era a consolidação da nossa autonomia administrativa, financeira e orçamentária. O que é isso? A Constituição estabeleceu que, assim como o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, a Defensoria, tinham direito a um repasse do 10º a cada dia 20 de cada mês. E isso não era feito pelo Executivo, né? Em parceria com as associações. Não era feito, não existia ainda. Não existia. Nós éramos tratados como uma secretaria, como a Secretaria de Saúde, Educação. Eu vou usar uma expressão aqui que eu usei numa outra conversa, assim. É como se a Defensoria fosse o patinho feio nessa estrutura, sistema, né? E era preciso coragem para romper com isso, porque se a Constituição de 88 tinha nos colocado como poder autônomo e nós estávamos em 2015 e não havia se consolidado ainda essa nossa autonomia administrativa e financeira, não recebíamos o nosso orçamento para gerirmos, para termos a nossa autonomia de decidirmos os nossos atos de gestão, de saber o que fazer, como crescer, de planejarmos a instituição que queríamos. E foi com essa bandeira de consolidação da autonomia e essa parceria com as associações, com a Associação Estadual e Nacional, né, dos defensores e das defensoras públicas, que nós conseguimos. Foi interposto, nosso colega João Batista, na época, um dos nossos candidatos também nesse pleito, essa ADPF, e o Executivo teve que nos repassar. Tudo isso alinhado, certamente, com o governador Wellington Dias, o secretário de Segurança, na época, era o atual governador Rafael Fonteles. Então, secretário de Fazenda. De Fazenda, na época. E tudo isso foi alinhado. E nós saímos construindo. Não tínhamos efetivo, digo, servidores, como ainda hoje só temos membros, tínhamos muito terceirizados, e isso onerava o nosso pagamento. Para você ter ideia, havia um servidor só para levar os nossos pagamentos. E lá ficava na pendência dos outros. E aí começava, locação no interior atrasava, ticket de combustível que era a empresa atrasava, porque a gente não geria, e lá o pagamento dos fornecedores era de acordo com a programação do secretário de Fazenda. Cada atraso era um problema. E grande. Mas por falta da nossa autonomia. E quando nós recebemos o governador Wellington Dias, você tem certeza que você quer isso? Nós vamos assumir esse desafio, porque era gerir a nossa folha. Antes nós recebíamos um 15º dia subsequente do mês, né? Passamos a gerir a nossa folha, passamos a fazer as nossas licitações, passamos a fazer o controle interno das nossas despesas, a entender, isso aqui é custeio, isso aqui é para investimento, isso aqui é para pessoal. Vamos nos organizar. E eu mesma consegui montar uma equipe de defensores que queriam, que almejavam isso. O meu principal opositor nessa época foi chamado para compor comigo a gestão e teve a honradez de aceitar, porque acreditava que juntos iríamos construir essa defensoria. E assim foi. E é um marco. Construímos a nossa sede própria. Está lá, um local mesmo, digno. Né? Antes, os nossos assistidos, nossos membros, estagiários, ficavam no sol, na chuva. Hoje nós temos um lugar digno. Eu estava tentando lembrar aqui, não recordo. A Defensoria hoje, desde a sua fundação, tudo para a Defensoria sempre foi com muita luta, com muita batalha. Nós temos muitos membros guerreiros. Funciona onde era o Shopping das Fábricas. Era uma loja que vendia atacado perto do Teresina Shopping. Antes a Defensoria ficava aqui, quando eu estagiei, na Tibério Nunes, uma casa, telhado caindo. Dr. Cadena Neto era o defensor-geral na época e quase que literalmente invadiu aquele imóvel que era do Estado e disse: a Defensoria vai funcionar aqui. Né? Recebeu a chave lá do secretário Magno Pires para ele ficar com 2, 3 salinhas lá. E não. E fomos para lá. Só que a estrutura precária, a gente não conseguia instalar mais um aparelho de ar-condicionado porque pegava fogo. Não suportava. Não. E aí era a hora da transformação. Tentamos alguns empréstimos com o BNDES, Fundo de Modernização e Aparelhamento da Defensoria, e nada. Só com essa autonomia que nós conseguimos construir com recursos próprios. Toda vez que eu olho para aquela sede, eu digo: recursos próprios, uma sede digna de acolher os nossos assistidos, nossos membros, nossos estagiários. Temos um auditório lá que se chama Esperança Garcia, ampla, à disposição da sociedade, os movimentos sociais têm feito eventos lá, mas tudo isso fruto de um esforço coletivo, desde a fundação até os dias atuais. Todos os gestores tiveram a sua participação. E eu muito me orgulho de ter conseguido
8 meses após a nossa gestão, consolidar, receber o nosso primeiro orçamento e administrá-lo. O meu receio, sei que temos, como toda instituição, não vai dar certo, tinha aquela trava, porque era muita responsabilidade. Você antes ficava com o Estado, se faltasse orçamento, o Estado suplementava, era a secretaria, tirava da educação, tirava da saúde. Como dizia aqui um tradicional sindicalista, foi uma faca de 2 legumes, né? Foi um risco que foi assumido com muita coragem, te digo isso. Porque teve autonomia, mas a responsabilidade foi total, né? E era isso que o governador me dizia na época. Me dizem, aí eu, não, mas o senhor vai me considerar como um filho que sai de casa, que se não tiver dinheiro para pagar a conta de energia, o pai vai ajudar. Você vai assumir os riscos. E foram esses riscos. E para isso a gente precisava de uma equipe, conseguimos o doutor Ivanovic, fizemos um planejamento estratégico. Quem somos, quais os nossos valores, qual a nossa missão, o que queremos. Você tem uma ideia, a nossa TI lá era um rack de 0,5 metro com um ventilador sem tampa, apontado para não esquentar. Imagino. E depois veio, assim, o primeiro equipamento, né? Tínhamos que investir em tecnologia. Compramos lá, acho que chama um Story e um Firewall. Douglas, esse equipamento era mais de 1 milhão. Quando eu fui assinar esse empenho, meu Deus, esse equipamento vai chegar? E se tiver algum defeito? Sim, mas se tivesse sido feito esse investimento nessa época, não teríamos como estar agora com o processo judicial eletrônico, não teríamos como ter enfrentado a pandemia, porque as audiências passaram a ser online, a nossa atividade passou a ser mais virtual. Então, foram muitos desafios. E hoje você tem uma sala de tecnologia com 2 ar-condicionados ligados 48 horas nos nossos equipamentos, que são caros. E precisamos avançar cada vez mais em ferramentas tecnológicas. Já estou aqui nas minhas propostas, né? Isso. Porque a inteligência artificial está chegando, uma demanda que só cresce. Quando eu saí da gestão, em 2019, voltei para a minha atividade fim. Hoje eu sou titular da primeira Defensoria Pública da capital. E, assim, gosto de trabalhar. Estou lá, faço as minhas audiências e tem uma caixa de um amigo nosso, um sistema do TJ que se chama PJE. Esse PJE na atividade fim é bem conhecido. E você, sexta-feira, eu saí e deixei na minha caixa, não estou de férias, mesmo em campanha. 40 expedientes. Voltei na segunda, tinha 158. O TJ tem uma inteligência artificial que trabalha o final de semana e fico eu lutando contra isso. Então, precisamos investir nisso também. Também, né? Inteligência artificial. Também. A senhora, assim, quando a gente falando aqui em inteligência artificial, tem gente que se assusta, tem gente que se apavora. Para a senhora, é um aliado ou é um problema? Aliado. Nós temos que ver todos esses avanços tecnológicos como aliados. Não que nos frustre a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, mas não tem como. Quem não usar vai ficar para trás e não vai conseguir dar conta da demanda com uma eficiência, né? Até o que eu quero propor para a Defensoria nesse momento, uma gestão eficiente, uma gestão profissional. Valorizar a nossa área e principalmente valorizar os nossos membros, manter a nossa saúde mental numa demanda que só cresce. E o mais interessante, né, o presidente deu uma declaração terrível semana passada, dizendo que o Brasil não precisa de inteligência artificial porque nós temos mentes brilhantes. Bom, deixa o presidente para lá. A grande verdade, doutora, é que a inteligência artificial já está na nossa vida no dia a dia, né? Em praticamente tudo. Tudo. O uso do seu celular, uma mensagem do WhatsApp, ela nos acompanha. Então, nós vamos ter que passar a lidar, conviver e a saber utilizá-la em proveito dos nossos serviços. Tirar dela o que ela tem de bom para a gente. E da eficiência, né? Isso. Se nós somos uma instituição que promove o acesso à justiça e promoção de direitos humanos, nós temos que utilizar isso em favor dos nossos assistidos, né? Que é a quem nos destina os nossos serviços. E tudo isso passa por quê? Por um orçamento digno, que permita à Defensoria cumprir a sua missão institucional. Todos os candidatos que passaram por aqui, acredito que o próximo também vai falar sobre isso, é a questão orçamentária, né? Esse é digamos assim, o X da questão em todo lugar e não é diferente na Defensoria. Sendo que no caso da Defensoria tem algumas peculiaridades que diferencia e agrava esse problema, né? Sim. Vamos lá. Em relação ao orçamento, esse ano
em 2024, foi exatamente um dos motivos por qual fui incentivada e até convocada por membros, colaboradores, servidores. Doutora, a senhora precisa sair desse seu período sabático aí. A instituição precisa da senhora, precisa desse seu perfil de gestão, de firmeza, para que a gente possa realmente consolidar essa autonomia que a senhora construiu lá atrás. O orçamento de 2025 foi a primeira vez, desde que nós conseguimos a nossa autonomia, na minha gestão, em 2015, que não foi o reajuste linear. Né? Antes, em todas as negociações, tratativas com a Assembleia e com o Executivo, eles nos davam um reajuste linear a todos os poderes, ao TJ, Assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública. Faziam as considerações, perdas inflacionárias, de acordo com a receita corrente líquida do Estado. 5% de 800 milhões é uma coisa, 5% de 80 mil é outra coisa. Mas tinha um argumento de ser um reajuste linear para todos os poderes. Esse ano, não. Esse ano, aumentou a distância entre as outras instituições do sistema de justiça que nos exige que estejamos... O abismo foi agravado. Bem maior. Aí não dá. O TJ recebe 20%, chega a 1 bilhão. O Ministério Público recebe um reajuste de 14%, a Assembleia 16%, o TCE também 13 alguma coisa, 14%, e a Defensoria recebe 8%. E no mesmo ano em que foi aprovada a lei que cria um fundo para pagamento de dativos, com argumentos de que a Defensoria não está presente em todos os estados do Piauí, nós não tem pernas para estar e nós precisamos garantir o acesso. Isso vamos fazer com advogados dativos, cadastrado, o tribunal vai fazer uma seleção em cada comarca. Para tudo. Só para explicar aqui para os nossos internautas. O advogado dativo, não é ativo, é dativo, é aquele que o juiz indica, né? Isso. Para atuar na defesa. E isso fere gravemente, de forma crucial, o modelo constitucional público. Porque se você tem orçamento para pagar o advogado dativo para fazer um único processo de acordo com a tabela da OAB, por que eu não tenho orçamento para lotar um defensor que não vai fazer só um único processo? Nós temos um concurso em andamento com defensores, colegas aptos a serem nomeados. Né? E essa incoerência, e principalmente nesse momento, estamos criando um fundo aqui para pagar o dativo sobre a gerência da Procuradoria-Geral do Estado. A Defensoria tentou-se, né? A nossa associação, tentamos conversar com os deputados, fomos para uma luta, né? Mas não se conseguiu com que essa lei não fosse aprovada nos moldes. Ela estabelece o pagamento da tabela da OAB. Você faz audiência e, assim, veja com os promotores, com os juízes, a diferença de ter um defensor na comarca que faz não só audiência, mas faz conciliações, atua de forma presente na comarca, consegue fazer o diferencial aonde a defensoria está. Nós temos a plena ciência da diferença que nós fazemos, de estar presente, de olhar os nossos assistidos, de ser instrumento de acesso à justiça, muitas vezes sem judicializar. E o advogado dativo, entendemos que a OAB fez a sua parte, queria lá, principalmente para o jovem advogado, mas esse não é o modelo previsto na Constituição. Porque se assim fosse, como a OAB está lá na Constituição de 88, não teria criado a Defensoria, teria deixado que essa atividade fosse feita pela OAB e não foi. E não adianta dizer que é provisório. Outro dia eu fiz uma audiência, como eu disse, estou na minha atividade fim, era audiência criminal, tinha uma colidência. Colidência defensiva é quando um acusado, são dois acusados pelo Ministério Público, e um diz que a autoria foi de um e o outro diz que a autoria foi do outro. Então, não é permitido um mesmo defensor fazer essa defesa dos dois. E a audiência não podia prosseguir, o juiz entrou em contato com o advogado que atuava na comarca e ele foi, muitas vezes, sem ter tido acesso ao processo antes, não conhecia as peças, não conseguia fazer as perguntas porque entrou ali o juiz pedindo, ele entrou, a instrução, as alegações finais orais, o juiz sentenciou em audiência e o juiz arbitra lá R$10 mil por aquele único processo. Esse fundo vai ter condição de suportar? E se tem aporte para esse fundo, por que ele não veio para a Defensoria?
Por que ele não vê? Por que pelo menos a Defensoria não é a gestora desse fundo para conhecermos aonde tem as falhas e conseguirmos, com atividades, com esforço, com mutirões, com substituições, lotarmos membros nessas comarcas? Atualmente, são 64 comarcas no estado do Piauí. Dessas 64, a Defensoria está presente em 33 e 31 são atendidas pela Defensoria itinerante, com 2 titulares e 8 substituições. Então, a gente faz audiências de Santa Filomena, Ribeiro Gonçalves, aonde não tem defensor constituído. E temos também as nossas forças-tarefa, né? Felizmente, na nossa gestão também nós conseguimos um ônibus com recursos próprios, 2 vans, e que podemos estarmos fazendo esses atendimentos. Mas, para fazermos esses atendimentos, nós precisamos tanto de recursos naturais, precisamos valorizar os nossos assessores, os nossos estagiários. Os valores que nós pagamos a eles são totalmente diferentes do que as outras instituições em iguais condições fazem. Nos exige que estejamos nos mesmos lugares e nós não temos condições porque não temos um orçamento correspondente à nossa missão constitucional. E o que fazer, doutora? Como sensibilizar o governador, a Assembleia, numa hora dessa? E foi por isso que eu fui convocada, e foi por isso que eu saí do meu período sabático e coloquei o meu nome... Não é nem sensibilizar, é convencer, porque e coloquei o meu nome muito novamente à disposição dos colegas e da instituição. Nós precisamos tratar com os poderes autônomos, principalmente com o Executivo e com a Assembleia, de forma igualitária. Governador, veja os movimentos sociais, os nossos usuários dos nossos sistemas, né, dos nossos serviços defensoriais. Vejam, a Defensoria precisa. Vocês recebem os nossos serviços, qual a qualidade do nosso serviço? Vamos valorizar o trabalho de cada defensor, de cada defensora. Se, por exemplo, uma criança precisa... Os exames de DNA, até pouco tempo, a falta de insumo. Quanto tempo as nossas ações de alimentos estão saindo? Na defesa, nas unidades prisionais. Como enfrentar a questão da violência doméstica, né? Em relação às mulheres, a proteção integral às mulheres, à criança. Então, toda a área de promoção de direitos humanos e de acesso à justiça, juntamente com os movimentos sociais, veja a importância da Defensoria e por que nós não estamos tendo essa importância no orçamento. Por que nós não estamos tendo o mesmo olhar? No mesmo ano que o senhor aprova uma lei de dativa, a Defensoria tem um menor orçamento de uma década. Por quê? A quem interessa enfraquecer a Defensoria? Essa não é uma fala minha, é do ministro Carlos Aires Brito, que há muito tempo vem colocando essa frase nos seus votos. Ele se aposentou, mas nós usamos com muita... Pois é. A quem interessa? E é muito bem colocado. É uma tentativa de enfraquecimento da instituição. Por quê? Por quê? E nós somos a instituição mais nova a conseguir a sua autonomia. Né? Veja que tem menos de 10 anos. Foi em 2015, nós estamos com 8 anos. Mas nós temos consciência da grandiosidade dos serviços que prestamos nas comarcas em que estamos e aonde estamos. Por exemplo, quando a gente entra para uma audiência, você vai lá fazer a melhor defesa técnica possível. Né? Tenta-se... Como nós atuamos em várias áreas, consumidor, saúde, alguém que está precisando de remédio no interior, de uma internação na UTI. Então, são essas pessoas que não têm acesso à justiça, que não podem pagar um advogado que nos procuram. Nós somos, muitas vezes, a última esperança dos ninguém, de quem não tem ninguém por ele. Vai encontrar, mesmo, né? Vai encontrar a Defensoria. Vamos tentar essa parceria aí com os prefeitos, com a PPM. Eles sabem, porque muitas vezes essas pessoas se valem do município. O município muitas vezes não tem essa estrutura necessária, termina colocando um ou outro advogado, muda a gestão municipal, o advogado não acompanha, esse processo termina retornando para a Defensoria. Aí nós temos que sair lá invocando o que não pode ser feito naquela época, com todo o respeito à advocacia. Advoguei, militei bastante tempo, sou oriundo de uma família de advogado, tenho um irmão, marido, filhos, advogado, meu pai era advogado, mas nós temos que respeitar o modelo público de assistência. Delegado evangelista. Saudoso, né? Muito saudoso. Vai fazer um ano que nós estamos, que ele partiu, né? Mas ainda... temos muitas histórias, foram 80 anos bem vividos. Né? E entendo, mas
O modelo público deve ser preservado. Isso sim nós temos que frear. Frear esse crescimento, esse avanço que afronta a criação da Defensoria na sua principal missão. Bom, deixa eu conversar um pouquinho aqui com quem está nos assistindo nesse momento, dizer que você que ainda não está inscrito no nosso canal, você pode fazer a sua inscrição, faça agora, acione o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe essa entrevista. Nós estamos entrevistando aqui a doutora Ildete Evangelista, ela está concorrendo juntamente com 4 defensores públicos, o cargo de defensor público geral do estado do Piauí. A eleição acontece no próximo dia 21, são 121 eleitores, né? 121. Somente os membros, defensores e defensores públicos, votam nessa primeira fase. Elas são compostas de 2 fases, né? Ah, é? Sim, porque os membros votam e depois forma-se a lista tríplice e claro, o governador pode escolher qualquer um dos 3 nomes na lista tríplice. Bom, como a doutora falou agora, vai haver eleição direta, né? Sim. E aí se elegem os três mais votados comporão essa lista tríplice, vão para o governador Rafael Fonteles e ele tem o condão de decidir qual dos 3 deve conduzir a Defensoria Pública do Piauí. Ocorre que, tradicionalmente, os governos escolhiam o mais votado. Na última eleição foi escolhida a segunda mais votada, que é a atual gestora, doutora Carla Iasca. Dentre os candidatos, já há um movimento de que aqueles que não obtiverem a maior votação, de cara vão apoiar o mais votado. A senhora também está nesse movimento, encampa esse movimento? Com certeza, eu preciso honrar a minha história. Se eu tive a grata satisfação de ser gestora por 2 mandatos como a mais votada, não pode ser diferente, porque isso nos causa um mal-estar. Isso não nos legitima. Legitimada, a gente ainda encontra os problemas necessários para serem encarados, desafio. Imagine sem ser. Seja por que conveniência política tenha sido, né? Mas nós precisamos respeitar a vontade da maioria. Em campanha agora, a gente vai conversar com os colegas, levar as propostas, construir o plano de gestão, saber o que está acontecendo em cada órgão de execução. É assim que a gente chama as lotações, né? Seja as defensorias regionais do interior, seja as defensorias da capital, Parnaíba, Floriano, Pig, São Raimundo Nonato, que é onde nós temos o maior número de colegas defensores. E que a gente constrói essa escuta, você escuta deles, né? Eles nos falam, o que adianta a gente votar se o mais votado não é escolhido para o governador? É como se a vontade da categoria não fosse respeitada. Tenho ouvido muito isso. Por mais que seja um ato discricionário do governador, por mais que esteja previsto em lei, foi a primeira vez que na defensoria essa vontade da categoria não foi levado em conta pelo o governador. Ele tem as razões dele, nós compreendemos, é um ato discricionário, mas assim, e por conta disso que há esse compromisso, né, que seja respeitada a vontade legítima da maioria. E assim eu incorporo. Perfeito, doutora. Honrando a minha história. A gente está chegando bem no finalzinho, mas eu queria que agora a senhora olhasse para ali, a senhora conversasse com seus pares e dissesse por que a senhora está candidata e por que merece ser a mais votada. Colegas defensoras e defensores públicos, coloco o meu nome mais uma vez à disposição da instituição. Quero continuar consolidando a nossa autonomia administrativa, lutando com toda firmeza, intransigência, altivez, por um orçamento digno para a nossa instituição, para que possamos cumprir a nossa missão institucional, com muito compromisso, com muita responsabilidade, com muita transparência, diálogo, permitindo que o maior beneficiado sejam aqueles que precisam da nossa instituição. Para isso, preciso do seu voto de confiança mais uma vez, para que possamos juntos fortalecer e ampliar a nossa Defensoria Pública. Tá aí, tá dado o recado. Obrigada. Sucesso, estou desejando sucesso para todos. Que bom. Sucesso na empreitada, né? E que prevaleça aí essa tradição de escolha do mais votado, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade de vocês estarem nos conhecendo, né? Todos os candidatos, todas as pessoas que se dispõem a esse desafio de liderar a Defensoria Pública.
Perfeito. E você já sabe, se não for inscrito, é hora de se inscrever agora, aciona o sininho para receber as notificações e compartilha. Manda essa entrevista para todo mundo que você conhece. Bota no grupo da família, do trabalho, do condomínio, bota na associação de moradores que você mora aí, nos grupos que você tem acesso, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.